E aí pessoal, mais um vídeo aqui para imersão. Agora eu vou falar rapidinho sobre ETF. Para quem não conhece, ETF significa isso aqui, ó, Exchange Traded Funds. E o que é isso? É nada mais que um fundo de investimento dentro daquela estrutura que eu expliquei alguns vídeos atrás, que você está deixando seu dinheiro com um gestor, com uma empresa, com um CNPJ e a equipe dele, supervisionado por um banco e tem toda uma segurança por trás, para investir num determinado tipo de ativo. Cada ETF ele vai investir em um ativo específico, a gente já vai chegar lá. Outro detalhe que você precisa saber é que esses ETFs eles são negociados em bolsa, assim como fundos imobiliários e ações. Então tem aquele código tradicional de 4 letras e 2 números, normalmente 11. Então cuidado para não confundir um ETF com um fundo imobiliário, já que ambos terminam com código com os números 11. O ETF ele é muito utilizado para fins de diversificação. Por quê? Porque com um único ETF, com uma única compra de valor muitas vezes extremamente acessível, você consegue ter acesso a diversos fundos, diversas ações ou diversos ativos. Que se você fosse investir individualmente em cada um, você ia precisar de uma quantidade de dinheiro, uma quantidade financeira muito maior. Um dos ETFs mais populares e mais comuns é o BOVA11. E ao investir no BOVA11, você está comprando basicamente o Ibovespa, que é aquela carteira teórica com as maiores e mais líquidas ações do Brasil. Então aqui dentro tem Vale, tem Petrobras, tem Itaú, tem Bradesco, tem Ambev, tem as maiores empresas negociadas em bolsa no país. E você não precisa comprar cada ação individualmente, incorrendo, que nem eu falei, num valor financeiro muito grande e custos de transação também elevados. Você pode comprar o ETF, você tem a exposição, você está investindo indiretamente em todas essas ações que eu mencionei e várias outras, são mais de 70 ações. Mas esse é apenas um dos ETFs. Se você jogar no Google ETFs listados em bolsa, você vai achar vários. E cada um investe em um tipo de coisa, de um tipo de serviço, né, de ativo, perdão, diferente. Então tem ETF até de renda fixa, se você quiser. Aí você precisaria pesquisar um pouquinho sobre cada um deles, para ver qual deles é mais apropriado para você, se você tiver interesse em investir nesse tipo de ativo. Já que a gente falou nessa questão de investimentos, e eu já mencionei a vantagem do ETF, que ele é mais acessível e que você pode ter acesso a uma série de ativos diferentes com uma única compra ou venda, é importante que eu fale para você também a desvantagem. A desvantagem é que você necessariamente está replicando, está copiando algum tipo de ativo. O ETF ele nunca vai ter uma gestão ativa, ou seja, o gestor ele não vai ficar fazendo compras e vendas conforme o que ele entende que é melhor, conforme o que ele entende que vai ser mais rentável. Ele vai ter que simplesmente seguir as regras que o ETF foi feito, as regras que o ETF possui. Então no caso do BOVA11, você necessariamente está investindo no Ibovespa. Se as ações da Petro estão com a perspectiva péssima, elas vão cair, vão falir, qualquer coisa assim, você necessariamente vai continuar com a ação da Petro na carteira. O cara não consegue, ele não pode tirar essas ações da carteira, porque ele tem que respeitar a regra que esse ETF segue o índice Bovespa. Então, enquanto o Petrobras estiver no índice Bovespa, não importa se a perspectiva é boa ou ruim, a ação vai estar lá dentro e você, investindo no ETF, investe indiretamente nessa ação também. Dessa forma, ao investir num ETF, você passa a ter um investimento que a gente chama de passivo, que ele não se mexe, é aquilo e acabou. Enquanto bons gestores, bons analistas, bons investidores, ao escolherem quais ações eles querem entrar, se a ação subir muito ele vende, se a ação cair muito ele compra mais, esse tipo de coisa, você maximiza o seu retorno. Isso não acontece no ETF. E é por isso que fundos de ações ativos geralmente performam melhor do que o Ibovespa, porque a pessoa sabe escolher o momento de entrada, sabe escolher qual ação entrar, e por consequência, por isso que fundos de ações vão performar normalmente melhor que o ETF, já que o ETF vai copiar o Ibovespa. Então é uma forma mais barata, mais acessível de você investir em ações com diversificação, mas você tem que estar ciente que a rentabilidade tende a ser pior do que um fundo de ações ativo, um fundo de ações bom. Claro que tem alguns fundos que não ganham do Ibovespa, mas pegando algum fundo que tem uma boa rentabilidade, você tende a ter uma rentabilidade melhor no fundo do que no ETF. E também tem mais um detalhe importante, que é o que o ETF tem custos. Por ser um fundo, o gestor e a equipe dele precisa ser remunerado por isso. Então, por mais que esse ETF siga o Ibovespa, ele geralmente pode ter uma performance ligeiramente igual ou ligeiramente menor do que o índice Ibovespa. Por quê? Porque ele vai ter que comprar as ações, isso implica em custo, e também vai ter que pagar o gestor. Então, se o Ibovespa rendeu 10%, é provável que o ETF renda 9,5%, 9,8%, por causa dessas questões de custo de transação e questão de remuneração do gestor.
Contudo, isso nem sempre é verdade, porque o ETF muitas vezes utiliza o aluguel de ações, que eu falei em alguns vídeos atrás aqui no grupo da imersão, para rentabilizar a sua carteira e ganhar igual ou acima do Ibovespa, apesar do custo de transação, apesar da taxa de remuneração do próprio gestor e da equipe dele. Sabendo das vantagens e desvantagens, vamos agora para a minha opinião pessoal, né? Eu sei que vocês têm interesse em saber disso. Eu particularmente não gosto de ETF, eu acho que não faz muito sentido, na grande maioria dos casos, você investir no ETF. Porque hoje, como os custos de transação na bolsa caíram muito, na Clear você compra uma ação sem custo nenhum, não vejo por que você não pode ir lá e comprar ações diretamente. Você não precisa ter 70 ações na sua carteira. Com R$100, que é o custo de um ETF normalmente, você já consegue comprar 1, 2, 3, 4 ações diferentes. E aí você escolhe essas ações com a devida análise ou com a ajuda de alguém que entende desse assunto para escolher as que tem melhores potenciais de valorização, e com isso você tende a ter uma rentabilidade melhor. Então, por que eu vou investir no ETF se eu consigo investir em ações diretamente e ganhar mais nesse processo, mesmo com valores baixos? Claro que você vai ter um trabalho maior, mas em geral compensa. Há, contudo, algumas exceções. Aqui em cima a gente tem o IVVB11, que é um ETF de ações norte-americanas. Aí a história muda. Como você, pequeno investidor, não consegue muitas vezes investir lá fora, investir em ações norte-americanas, se você quiser ter exposição a dólar ou ações de outros países, o ETF ele passa a ser válido. Como você não consegue fazer esse investimento por conta própria, com pouco capital, você coloca no ETF que você vai ter acesso a esse tipo de ativo sem dor de cabeça e sem grandes custos, sem precisar de uma grande quantidade de capital. Mas algumas exceções. Eu não vejo por que investir no BOVA11, que replica o Ibovespa, ou no Small 11, que replica o índice de Small Caps. Aí eu prefiro investir particularmente direto nas ações que eu quiser, sejam elas grandes, ou as ações Small Caps, né? São as ações pequenas, que têm maior potencial de valorização em teoria. De forma resumida é isso, aí você precisaria pesquisar onde cada um dos ETFs investem, porque alguns têm algumas propostas legais, como a que eu falei de investir no mercado norte-americano, mas é exceção. Eu particularmente não uso ETF, não recomendo nenhum ETF nas carteiras da UP hoje. Outras duas curiosidades que eu acho legal você saber antes de encerrar esse vídeo é que a maioria dos ETFs não pagam dividendos. Se você investe numa ação diretamente e ela pagar dividendos, você vai receber esse dinheiro, essa distribuição de lucro que a empresa teve na sua conta. No ETF isso não acontece, esse dividendo ele fica dentro do próprio fundo e é utilizado para comprar mais ações. Tá? Então, se você quer ter a renda mensal, se você quer receber esse dinheiro, porque você vai utilizar esse dinheiro, você não pode usar a maioria dos ETFs. Tem algumas exceções, mas a maioria não paga dividendos. E um último detalhe, se você resolver investir em ETFs, saiba que o lote padrão de negociação desse tipo de ativo é 10 unidades. O que isso quer dizer? Quando a gente compra ações, você tem que comprar em lotes de 100. Né? Tem que comprar 100, 200, 300, 400, 1000, 5.000 ações. Isso usando o código normal. Se você colocar um F no final do código, você entra no mercado fracionário e aí você pode colocar por ordem de compra ou por ordem de venda 1 unidade a 99 unidades na compra e venda de ações. No caso do ETF, esse lote padrão é 10, então você tem que comprar por padrão, usando o código, por exemplo, BOVA11, 10 unidades, 20 unidades, 100 unidades, 1.010 unidades, sempre um múltiplo de 10. Se por acaso você quiser comprar uma quantidade menor do que 10 unidades, você consegue usando novamente o mercado fracionário. Você coloca um F no final do código e sua ordem, tanto de compra quanto de venda, poderá ser de 1 a 9 unidades. Se você quiser comprar, por exemplo, 19 unidades de um determinado ETF, você vai usar o código normal dele, por exemplo, BOVA11 para comprar 10, e vai utilizar o código com F, BOVA11F, para comprar 9 unidades. É assim que funciona. E para fazer essa compra ou venda, você precisa ter conta em corretora, precisa ter o dinheiro na corretora, precisa saber fazer a compra e venda, e a gente já tem outros tutoriais ensinando esse processo lá no portal da UP. Então não vou passar ele aqui agora. É isso, qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição como sempre.